Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um excelente vídeo de arqueologia bíblica. Um livro muito bom, um livro que tem feito muita contribuição ao conhecimento de arqueologia de muitas pessoas no Brasil, que é o livro Uma História de Israel, leitura crítica da Bíblia e arqueologia. Um livro que é assim feito por diversos autores. Entre esses autores está o professor, doutor, arqueólogo José Ademar Kaefer, além também de contar com contribuições de pesquisas de Maria Antônia Marques, também é uma autora do livro, Antônio Carlos Friso e Shingeyuki Nakanozi, além de Luiz José Dietrich. Então é um livro que é composto, vamos dizer assim, elaborado por mais de uma mão experiente, por mais de uma pessoa. Então estamos com um excelente material de arqueologia bíblica. Lembre-se, leitura crítica da Bíblia e arqueologia em mãos. Eu quero falar mais uma vez com vocês acerca do Salomão histórico, exatamente, o Salomão que não existe. Este livro traz alguns fatos de maneira sintética que é importante que nós venhamos a mencionar para ultrapassarmos esta questão. Salomão é um personagem lendário. Salomão não existiu. Salomão, como personagem bíblico, ele evoca aspectos simbólicos que fazem parte do mito fundador da dinastia do Sul. Sim, falaremos um pouquinho mais sobre a Estela de Dan, falaremos um pouco mais sobre outras questões. Então, vamos lá. Os milhares de escavações arqueológicas em Jerusalém, em Judá e no Reino de Israel Norte, realizados durante mais de 100 anos, não encontraram até agora nenhuma prova da existência desse grande e rico império de Salomão descrito na Bíblia. Então, em mais de 100 anos de escavações, nada foi encontrado. Não foi encontrada nem mesmo uma simples prova da existência de Salomão. A existência de Davi é comprovada pela Estela de Dan, em que há a expressão Beit Davi, casa de Davi, ou dinastia de Davi. Bom, eu já falei que não sei. Pode ser casa do amado também, mas eu não quero entrar nessa polêmica agora, acho que não é necessário. Vamos dar continuidade à leitura e vamos supor que Davi existiu. Porque também não há provas nenhuma além dessa estela, que não é da época de Davi, é posterior à existência do suposto Davi, do qual, além dessa estela, não temos nada além disso. Nem do seu reino, nem de nada, nada, literalmente nada, somente isso. Mas vamos continuar. Eu vou escrever uma estela dizendo que eu sou filho do Papa Francisco, vão desenterrar daqui a uns anos e vão dizer que sou também. Vamos continuar. Brincadeiras à parte. Religiosos, acalmem-se. Brincadeiras à parte. Supõe-se que, estou lendo o livro, supõe-se que, existindo uma dinastia de Davi, tenha havido um rei chamado Davi, ou seja, até os autores sabem. Supondo que então, então deve ter existido. Porém, o nome de Salomão não aparece em nenhum achado arqueológico. E como as escavações não encontraram nada a respeito de seu império ou reinado, para alguns arqueólogos mais céticos, Salomão e seu esplendoroso reino são invenções. Não, para realistas, né? Não é para os mais céticos, é uma invenção, totalmente.
O que teve de glória foi no norte. O norte tem tudo, como é que pode? Tem o grande palácio, as grandes construções, templo, tem tudo. E no sul não tem nada. Por algum tempo, os portões de 3 grandes cidades no norte, no Israel Norte, Azor, Megido e Gazer, por seguirem um padrão arquitetônico idêntico, com 3 câmaras de cada lado, foram atribuídos ao mesmo construtor. E como buscava comprovar a existência do poderoso império de Salomão, a chamada arqueologia bíblica interpretou essas semelhanças como uma comprovação de que as 3 cidades haviam sido, conforme no primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 15, construídas pelo rei Salomão. A gente sabe que não foi. Visto que, especialmente, Megido e Azor estão no Israel Norte, bem distantes de Jerusalém. Elas seriam uma prova do domínio de Salomão naquela região. Servido também, então, como prova de que toda a narrativa sobre Salomão refletia, apesar de algum exagero, uma realidade imperial que teria começado no tempo de Davi e sido consolidada por Salomão. Nós vamos ver que não, os autores vão dizer aqui que não é nada disso. E nós vamos ver mais uma vez dizer quais são as evidências. Mas o mais engraçado, até dos arqueólogos fundamentalistas que escavaram lá, Jerusalém é tida como algo esplendoroso na época de Salomão. E aí você teria Jerusalém, que não passaria de um muquifo na época, que não tinha nada demais, e a capital do imperador, a capital do rei é um muquifo. E ele sai construindo grandes cidades de portão, de câmaras e tudo em outros lugares. E o lugar que ele habitava era ruim. Para você ver como que a questão de ser fundamentalista religioso vai conduzindo você para uma desonestidade intelectual. Então tomem cuidado com isso. Essa compreensão perdurou até os finais do século XX. Quando a arqueologia lançou mão de novas técnicas que possibilitavam uma avaliação mais precisa da idade das construções. Chegou-se à conclusão de que os portões, palácios e templos de Megido, Azor e Gezer pertenciam a um período mais tardio, aproximadamente um século depois, por volta de 860 antes da Era Comum, 860 a.C. Conclui-se, portanto, que as obras não haviam sido feitas por Salomão, mas por Acabe, o rei que reinou em Israel Norte entre os anos 871 e 851. Com isso, caiu a única fundamentação arqueológica que era usada para defender a veracidade da narrativa bíblica a respeito do Reino Unido e integrado às 12 tribos e do grande império davídico-salomônico, que nunca existiu, né? Nem essa questão das tribos, nem essa questão de um império de Davi. E mais do que isso, como já foi dito no início deste texto, a arqueologia renovada, juntamente com estudos antropológicos, mostra que, ao contrário do que muitas vezes se pensa, desde os tempos de Davi e Salomão até 722 antes da Era Comum, antes de Cristo, Jerusalém não passava de uma pequena vila com algo em torno de 1.000 habitantes. 1.000 habitantes. Num espaço de aproximadamente 5 hectares, em grande parte ocupados por templo e palácio. Sabe-se agora com clareza que, enquanto existiu Israel Norte, sempre foi maior e mais forte que Judá, tanto econômica como militarmente e politicamente. A diferença entre os dois reinos está expressa no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 9, com a comparação entre o cedro do Líbano, Israel, e o cardo do Líbano, Judá.
a grandeza do Império Davídico e a riqueza do Império Salomônico são os sonhos imperialistas de Josias e da teocracia pós-exílica, projetados para os inícios do reino de Judá. A pintura de um passado glorioso, com 12 tribos unidas sobre o comando de Jerusalém, devia motivar o povo a apoiar e embarcar nos sonhos de dominação e grandeza dos monarcas e sacerdotes da Judá do final do século V e do século VI antes de Cristo, antes da Era Comum. O que se pode dizer então do reino de Salomão? Muito pouco não, nada, não teve Salomão, não houve, não existiu, a gente não pode dizer nada. Apesar de não ter existido um vasto e rico império em sua época, ele parece ter sido um personagem histórico. Mas da onde? Da onde? Vamos tentar entender. Seu nome em hebraico, Shelomó, origina-se de uma antiga divindade cultuada pelos jebuseus em Jerusalém, Salém. E ele, olha só, e a ele é atribuída a construção do templo para Javé em Jerusalém. Numa perspectiva a partir dos jebuseus, olha só, o nome vem de uma divindade dos jebuseus. Cabe um vídeo específico sobre isso, hein? Cabe um vídeo específico sobre isso. Interessante esta informação, hein? Olha só. Caso tudo fosse somente uma invenção, o mais lógico seria associar a construção do templo a Davi. Talvez, pode ser. Mas, pelo que se sabe hoje, devemos pensar que Salomão apenas ampliou algum templo já existente, ou construiu algo bem mais modesto do que as narrativas apregoam para acomodar a Arca de Javé. Eu fiz o vídeo do tamanho do templo, era uma capelinha. Eu fiz esse conteúdo já para vocês. Politicamente, sua subida ao poder representou a derrota e a eliminação dos setores camponeses tribais de Judá, que por algum tempo, com Davi, dividiram o poder com a antiga elite jebusita em Jerusalém. Olha só que narrativa interessante, hein? Seu reinado deve ter durado menos do que os simbólicos 40 anos que a Bíblia hebraica lhe atribui. Conforme a Bíblia grega, a Septuaginta, o reinado de Salomão durou 16 anos. Olha só, o que parece não ser ficção e provir de uma fonte autêntica. Salomão teria ficado no poder de 940 até por volta de 926 a.C., 926 antes da Era Comum. Olha, é interessante. Se olharmos o Salomão como um líder jebuseu, que tinha ali alguma influência em Jerusalém, olha, realmente estou muito inclinado a me debruçar mais sobre este estudo. Valeu, galera, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. O verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.